Eu queria voltar um pouco aqui. Há 3 anos, exatamente há 3 anos atrás, a área metropolitana de Recife sofreu de uma forma gravíssima com as chuvas, as grandes chuvas, e Jaboatão também não ficou ilesa, né? Inclusive aqui em Jaboatão, especificamente mais no bairro de Monte Verde, tivemos 64 mortes. Então, assim, foi uma grande tragédia, não só para Recife metropolitano, para Pernambuco, mas eu acho que Jaboatão foi o mais atingido, né, com relação à quantidade de mortes. E, assim, esse mês de maio está chovendo muito. E, assim, a olhos nus, nós estamos vendo que foram feitas muitas ações para que essa tragédia não se repetisse. Então, assim, eu acho importantíssimo, Coronel, o senhor falar dessas ações, que são ações preventivas, que eu acho que é o forte da Defesa Civil, é justamente fazer essas ações preventivas. E aproveitando, alongar um pouco a pergunta, com relação também à falta de informação da população de um modo geral, né? A gente tem aqui hoje, na rádio A Voz da Liberdade, no nosso programa aqui, Jaboatão Rumo ao Futuro, como também na Rádio Esperança, na Rádio CMA e na Rádio Cidadania, a gente tem um relevante serviço de prestação de serviço para as comunidades. Então a gente podia até ver uma possibilidade, né, Martins, de fazer alguma espécie de parceria para levar o conhecimento da comunidade de um modo geral, e esclarecer dúvidas e até como as pessoas devem se portar. Porque a gente sabe, por exemplo, que numa área de risco, numa área de barreira, você não pode plantar determinados tipos de planta, de árvore, porque está aumentando em muito o risco de haver desabamento. É isso aí, Coronel. Martins? Quer responder logo? Posso responder logo. Então, professor Arthur, eu queria fazer uma retrospectiva do que aconteceu depois que a Secretaria de Defesa Civil foi criada em 2023. Na verdade, em 2022, como o senhor bem colocou, aconteceu uma grande tragédia, né? Um desastre natural histórico dentro de Jaboatão. Foi o maior desastre da história de Jaboatão. Dentro da região metropolitana aconteceram 128 mortes, professor. 128 mortes e só em Jaboatão 64. Então 50% das mortes aconteceram em Jaboatão. Então, assim, foi o município que mais foi afetado, foi o município que mais recebeu esse impacto. E Monte Verde ali foi muito localizado em Monte Verde, né? Dessas 64 mortes, elas foram espalhadas dentro do município de Jaboatão. Mas só em Cavaleiro, na regional de Cavaleiro, foram 21 mortes. Monte Verde foram 11 mortes. 11 mortes que aconteceram ali na área de Monte Verde. Foi o local onde a tragédia teve o maior impacto. Tivemos várias barreiras caindo ao mesmo tempo e várias pessoas sendo soterradas ali ao mesmo tempo, né? Então, logo depois do evento, o evento aconteceu em maio de 2022, né? Na verdade, o mais crítico foi o dia 28 de maio, mas logo depois desse ano de 2022, né? Em setembro, o prefeito cria a Secretaria de Defesa Civil. Ela não existia. Na verdade, existia uma superintendência dentro da parte de obras e serviços, que era dentro da infraestrutura. E aí ele criou uma Secretaria Especial de Defesa Civil em setembro. O ato de criação é de setembro. Só que ela só veio ser ocupada em fevereiro de 2023, quando eu cheguei, né? E aí o que acontece? Então teve a criação. Além disso, quando nós chegamos, nós precisávamos dar resposta para Jaboatão. Qual era a preocupação? Vão começar as chuvas de novo. E quando as pessoas começarem a dizer, cadê a Defesa Civil? Cadê a Defesa Civil? O que é que a gente vai fazer? Então nós criamos, professor, um plano integrado de emergências. Um plano integrado de resposta às chuvas. Porque naquele momento a preocupação da gente era a chuva. Porque a chuva é que ia trazer a inundação, a chuva é que podia trazer o deslizamento. Agora há pouco foi criado também um gabinete de crise, né? Isso, eu já vou explicar para o senhor. E aí o que acontece? Com a criação desse plano integrado,
ele começava a trabalhar com outros setores da prefeitura de forma de mão dada. Porque antes, alguns setores, eles não se integravam à ação de resposta. Então, precisava de alguém que tivesse, professor, comandando aquela operação. E a Defesa Civil tem esse papel, tanto de organização, quanto de planejamento, quanto de comandamento. Hoje nós temos um plano integrado de emergência. Esse plano integrado de emergência já está em atuação há 2 anos. Né? Nós atuamos diretamente com as secretarias de administração, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria de Articulação Política, a Secretaria de Imprensa. Nós começamos uns eventos há uns 15 dias atrás em fazer lives com os influencers, para que eles pudessem replicar aí para a população o que está acontecendo. A gente não tem que esconder o que está acontecendo. A gente tem que passar a informação de forma segura, para que as pessoas também não fiquem com medo, porque o que leva o pânico é exatamente não saber o que está acontecendo, e aí começam as histórias. Né? E aí, além disso, para que nós atendêssemos a população, nós precisávamos ampliar o nosso efetivo. Quando eu cheguei, o efetivo era em torno de 40 a 45 pessoas. Hoje nós temos 145 pessoas na Defesa Civil. E numa situação de emergência, como foi o caso da semana passada, nós tínhamos uma expectativa de chuva muito grande. Né? Daqui a pouco eu posso falar sobre isso, especificamente, que aconteceu semana passada. E aí, só para vocês terem uma ideia, nós, semana passada, mobilizamos 500 pessoas. Em 2022, professor, a prefeitura parou 6 meses para atender em Defesa Civil. E acabou, naquele momento, era uma solução que eles tinham, porque como não tinha ainda uma secretaria que tivesse à frente daquilo ali, cada um foi agindo da maneira que eles entendiam que seria a maneira correta. Então, a prefeitura inteira parou para se mobilizar para a Defesa Civil. E agora, há uma semana atrás, nós fizemos uma mobilização tão grande, nós tínhamos uma expectativa de chuva tão grande, Josenildo, quanto 2022. Nós tínhamos uma expectativa de chuva tão grande quanto 2022, só que ela não aconteceu. Né? E aí o que acontece? Nós mobilizamos toda uma força de treinamento, porque o que é que adianta eu colocar muita gente que não está treinado para fazer um serviço? Então, a gente já vem há 2 anos treinando voluntários, qualificando pessoal específico, engenheiros, arquitetos, pessoal de assistência social que trabalham em outros setores da prefeitura, mas que numa crise, num desastre, a gente pode trazer esse pessoal para trabalhar diretamente com a gente. E o que foi que a gente fez? A gente treinou esse pessoal e eles foram lançados para trabalhar nas ações que nós fizemos semana passada. E também foi criado um nosso plano, plano de alerta e alarme para a população. Então, o nosso plano de planejamento de alerta e alarme para a população, ele trabalha em 5 fases. Então, a primeira fase é a fase de observação, a segunda fase é a fase de inspeção, a terceira fase já é a atenção, que já é o amarelo. Na fase de atenção, a nossa sala integrada de emergência, ela já é composta por alguns secretários, já é composta, o prefeito acaba indo para ela, nem é para ir nesse momento, mas ele como é muito atencioso, ele acaba indo para a nossa sala já na fase de atenção. Logo depois nós temos a fase de alerta e por último nós temos a fase do alerta máximo. Todas essas fases são fases pré-evento. Então a gente está se preparando para o evento. Por exemplo, da fase amarela para laranja, eu já deixo abrigos prontos para serem abertos. Então, está todo mundo mobilizado, está todo mundo esperando. Eu já tenho ônibus sendo colocados lá no Palácio da Batalha, porque no nosso plano de resposta, o que é que eu faço? A partir do momento que monitoro que tem muita chuva chegando, eu espero ver essa chuva cair no pluviômetro, eu tenho mais ou menos já um tempo de 24 horas, de 36 horas, aonde eu acompanho o andamento dessa chuva e eu já começo a avisar a população através de uns sistemas de aviso, de alerta, tanto pessoalmente com as nossas equipes no terreno,
pessoal da regionalização, o pessoal da própria Defesa Civil. Essa semana que passou, nós utilizamos inclusive agentes de saúde, que já conhecem a população, conhecem Dona Maria, conhecem o seu José, sabe quem são as pessoas que têm às vezes dificuldade de locomoção, de sair de casa. E aí nós pulverizamos esse pessoal dentro das comunidades para que eles avisassem, né? Então, assim, hoje várias ações são feitas para que a gente comunique a população, para eles saibam o que está acontecendo, mas sem causar alarde, sem causar pânico, né? O objetivo maior é trazer tranquilidade, mas também lembrando que caso a gente tenha uma condição em que tem que tirar realmente as pessoas dos locais, é importante que a população ela entenda que nesse momento eles têm que acatar aí o indicativo da Defesa Civil, né? Eu queria